Foi, né? Aqui já tá aparecendo, tá gravando. Então, bora lá, gente. Bom dia. Tem um pessoal que vai fazer umas boas-vindas muito bonitas e saudosas para vocês, mas antes eu já queria me apresentar. Eu sou o Flávio, da CERT, alguns já me conhecem, a pessoa responsável pela área de adolescentes, e a gente vai estar junto aqui durante essa manhã de trabalho muito bacana e muito legal. E aí, sem mais delongas, vou transmitir aqui a minha tela. Tá aparecendo aí? Tudo certo? Pronto, agora tá. Tá aparecendo em tela cheia agora? Tá sim. Tá. Maravilha. E aí, damos início aqui à sala aberta, o papel dos mobilizadores e mobilizadoras do NUCA no selo Unicef, no primeiro momento que a gente está tendo nessa edição, né, de preparação, de conversa com os mobilizadores do NUCA, que vão exercer uma função importante. E a gente tem programado uma série de conversas aqui, de diálogos muito interessantes, mas antes de tudo eu queria convidar para fazer as boas-vindas Karina Catanho, da equipe da ACERT, e Rafaela Valença, da equipe do Unicef, que se apresentem. Rafa, seja bem-vinda. Deixa você fazer a honra inicial. Mas, minha gente, que honra! Olha, bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, porque acho que esse vídeo vai subir lá no YouTube, né? Dá certo. Então, a gente já saúda aí em todos os momentos do dia. Queria dizer bom dia, gente. Queria dizer assim que é uma alegria imensa estar aqui de mãos dadas com essa equipe azeitada, aguerrida, competente, que é a equipe da CERT, da qual eu já fiz parte, né? Com muita alegria, né, nessa minha trajetória profissional. E hoje eu estou, assim, representando aqui a equipe do escritório de Recife, né, do Unicef, para dar essas boas-vindas a vocês. A gente já teve juntos aí em outro momento, numa live que teve tanta gente, mas tanta gente, que tinha fila de espera para entrar, que foi quando a gente deu as primeiras notícias, né, gente, de como é que seria essa nova edição do selo, em que a gente se apresentou, todas as equipes, né, e deu aí um gostinho das novidades que vão acontecer. Então, acredito que hoje a gente está aqui para falar de um assunto que, para mim, é muito caro, né, que é a participação cidadã de adolescentes. Porque, afinal, sem NUCA, a gente não tem selo Unicef, né, e a gente sabe como é que é esse exercício da participação cidadã, né, das adolescências, ela confere melhorias multidimensionais na vida deles e delas, né? Então, acessar esse direito à participação cidadã é acessar também os demais direitos, né? Então, assim, esse é um momento muito especial e a gente espera contribuir com o que for necessário, tá, gente? Ô, Rafa, muito obrigada. É sempre um prazer ouvir você, né? Você, uma vez dá certo, para sempre acerte. Então, aqui é um lugar onde você sempre será muito bem-vinda e acolhida. Você é um amor de pessoa. Não poderia deixar de dizer isso jamais, não é isso, gente? Inclusive, enquanto você falava, as pessoas colocavam aqui no chat, maravilhosa! O que só colabora com o que eu estou trazendo. E aí, em nome da ACERT, né, que é parceira implementadora do selo Unicef, nos estados de Pernambuco, Paraíba, Alagoas, e agora Maranhão e Piauí, eu quero dar boas-vindas a cada um e a cada uma de vocês, mobilizadores e mobilizadoras de adolescentes que hoje se reúnem aqui, nessa sala aberta, com o coração e a escuta preparados para mais uma etapa dessa jornada tão potente que é o selo Unicef. É com imensa alegria e também muita responsabilidade que iniciamos esse momento, que é de troca, de escuta, de orientação, para quem está assumindo ou reafirmando o seu papel dentro da mobilização dos NUCAs. A gente sabe que algumas pessoas permaneceram como mobilizador, como mobilizadora, e outros municípios que estão chegando
nessa nova edição. Vocês são as pontes que a gente tem entre o poder público e a juventude. E por isso vocês têm nas mãos a oportunidade de fazer com que os nossos adolescentes de diferentes territórios, culturas e histórias se sintam verdadeiramente pertencentes e protagonistas da transformação social que a gente tanto almeja no nosso país e no mundo. Essa edição, né, 2025-2028 do Selo Unicef, traz como prioridade não apenas o fortalecimento das políticas públicas voltadas para a infância e adolescência, mas ela traz também o compromisso com a participação cidadã, que Rafa bem colocou, com a intersetorialidade, com a equidade. Vocês vão ver que esse é um resultado sistêmico novo, novidade aí chegando também no selo, mas, sobretudo, com enfrentamento a todas as formas de violência e violação de direitos humanos que atingem as nossas crianças e adolescentes. E aí é nesse contexto, né, que os NUCAs, eles ocupam um lugar de destaque, porque eles são espaços de construção coletiva, né, de escuta ativa e de reconhecimento da diversidade que forma o nosso país. E o papel de vocês como mobilizador e mobilizadoras é essencial, gente, nesse processo. E aí eu vou parafrasear novamente a Rafa: não existe Selo Unicef sem NUCA. Né? Nada para eles sem eles. Né? E aí vocês são, como esses facilitadores, vocês se tornam referência de confiança, de acolhimento, de proteção para esses adolescentes. Alguém com quem eles sabem que pode contar, que vai escutar, que se importa. E aí, ao longo desse nosso encontro de hoje, vamos conhecer mais sobre o papel dos mobilizadores e mobilizadoras, quais são os seus desafios, o perfil, as práticas que fazem a diferença, né? E também vamos aprender um pouco com a experiência inspiradora de um município pernambucano, que eu não vou dizer agora qual é, mas que representa um exemplo desse compromisso e de inovação com a nossa infância e juventude. E aí, vocês precisam ter a certeza e saibam que não estão sozinhos nessa caminhada. Para isso, a Acerte conta com uma equipe show, que eu sou suspeita em falar, que vai estar acompanhando vocês nessa caminhada, lado a lado de cada um, de cada uma, para garantir que as nossas crianças e adolescentes de Pernambuco, Paraíba e Alagoas possam exercer plenamente seus direitos. A nossa missão, ela é nobre, mas também ela é cheia de propósito. Fortalecer os núcleos, proteger a adolescência, enfrentar a violência em todas as suas formas e garantir que nenhum adolescente, que nenhuma criança fique para trás. E aí, sejam todos e todas muito bem-vindos, muito bem-vindas à sala aberta dos mobilizadores e mobilizadoras do NUCA. O espaço é nosso, o espaço é de vocês, a construção é coletiva, e que bom ter vocês aqui. Maravilha, arrasou. Ela fala bonito, né, minha gente? Eu sou fã dessas duas, de Rafa e de Karina. Ô, gente, a gente que é fã de vocês, de cada um que está aqui. E, olha, gente, somos mais de 300! Uhul! Esgotou não, tem ingresso ainda, dá para entrar um monte de gente. Divulga aí para os colegas. E aí, devidamente acolhidos, né, e acolhidas, como Karina muito bem falou, a gente sabe que tem gente que está assumindo esse compromisso e que tem gente que só está reafirmando, tem gente que está vindo da edição passada, tem gente que está 3, 4 edições. Então, falamos aqui, né, de posições diferentes dentro do selo, de conhecimento dessa metodologia. E essa apresentação, ela foi toda pensadinha, toda costurada para abarcar a necessidade, as curiosidades e as dúvidas de todo mundo. Então, a gente vai começar também pensando em quem está chegando agora, ou quem está precisando revisar aí que compromisso é esse que o município assume pelos próximos 4 anos. Então, por isso eu vou convidar a Rafa
a dar uma passada brevemente pela apresentação que a gente tem do selo Unicef, enquanto iniciativa do Unicef, mas também da edição 2025-2028, que vem recheada aí de novidades. É contigo, Rafa. Pois bora lá, então, gente. Estou vendo aqui pelo chat que tem muitas pessoas que já estão familiarizadas, né? Antigos colegas antigos e antigas colegas nossos e nossas, mas vamos fazer essa recapitulação, que é sempre necessária, né? Afinal, a gente vai iniciar agora mais um ciclo de uma jornada de transformação profunda, né? Nos nossos municípios. E vocês são artífices principais, né? Dessa transformação. Gente, o selo Unicef é uma iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a Infância aqui no Brasil, é uma das maiores iniciativas, né, do Unicef Brasil, né, e ela propõe nada mais do que o fortalecimento da garantia dos direitos das infâncias e adolescências nos municípios, né? Então, quais são esses municípios que podem aderir ao selo Unicef? São municípios de pequeno e médio porte que estão no semiárido, né? E também na região da Amazônia Legal. Então, a gente tem aí foram mais de 2.400 municípios que aderiram, não foi, gente? Né, para essa edição 2025-2028 do selo Unicef. Então, ao assumir esse compromisso, né, os gestores municipais, de forma voluntária, né, cabe aqui dizer, eles estão aí cumprindo com o seu papel e contribuindo para a qualificação das suas equipes, para o fortalecimento dos conselhos, né, e também para a garantia do exercício da participação cidadã. Então, a participação cidadã de adolescentes no nosso tópico principal aqui de hoje faz parte, é uma condição sine qua non, é uma parte da engrenagem que faz essa roda da garantia dos direitos, né, girar nos municípios. Então, assim, é uma jornada que ela compreende aí o monitoramento de indicadores. Então, vocês vão depois que vocês conseguirem ler o guia, né, metodológico do selo, a gente tem também o guia de participação cidadã de adolescentes. Vocês vão ver que essa metodologia, ela oferece aí 3 eixos principais, né, que é o monitoramento de indicadores sociais, né, que estão relacionados com o segundo eixo, que é o eixo de resultados sistêmicos, certo? E tem também o eixo de participação cidadã, né? Então, vamos ver aqui o que é que tem aqui no nosso slide. É isso, é uma das maiores iniciativas do Unicef, tem o objetivo de unir esforços intersetoriais, porque é isso, eu falei aqui de resultados sistêmicos, mas um está integrado com o outro, né? E vocês vão ver aí que a gente tem novidades, inclusive de um novo resultado sistêmico, que é o resultado da equidade étnico-racial, que ele está transversal a todos os outros resultados sistêmicos. Ele é um resultado sistêmico à parte, né, com as suas metas, com as suas proposições, mas ele também transversaliza todos os outros, né? E a gente vai falar de transversalidade, a gente vai falar de integração, de intersetorialidade também mais para frente, né, Flávio, né, Karina, né, colegas? Então, deixa eu ver o que mais aqui a gente tem nesse slide. Pronto, eu já falei, é isso, assim, a gente não apenas garantir os direitos das infâncias e adolescências, mas a gente promover a equidade desses direitos, porque a gente sabe, né, que as adolescências e as infâncias, elas não sofrem, né, as violações de forma igual, né? A gente tem um fenômeno aí chamado de interseccionalidade, né? Que aí, se a gente soma, se a criança ou adolescente é uma menina, se é uma menina negra ou indígena, ela vai sofrer, por exemplo, os efeitos das mudanças climáticas de uma forma diferente, não é? Do que as demais. Então, a gente está atento para todas essas particularidades na implementação desse selo. Tá certo, gente? Então, se preparem. Como Karina falou, é uma jornada de muita responsabilidade, uma jornada complexa, mas é uma jornada que ela está esmiuçadinha, né? A gente tem guias, a gente tem aí
toda a equipe técnica dos parceiros implementadores do selo Unicef, né? Então, a gente tem aí retaguarda, a gente tem apoio, né? E confiança de que a implementação desse selo com responsabilidade, ela vai gerar transformação nos seus municípios, tá certo, gente? Então, quais são os objetivos do selo? Ó, promover todos os direitos de todas as infâncias e adolescências, desenvolver competências e capacidades dos agentes locais, recapitulando o que eu falei, promover a participação cidadã, fortalecer as políticas públicas municipais e sua ação intersetorial, porque não vai ser assistência ali dentro da sua salinha, fazendo, desconectada da educação, desconectada da saúde, não. A proposta dessa metodologia é que realmente haja aí uma conversa, um diálogo, né, e colocando esse azeite, né, para que todo mundo caminhe junto, se fortalecendo, né, fortalecendo uns aos outros aí nessa caminhada, e só quem ganha são as crianças e adolescentes, né, do município. E, por fim, fortalecer nosso sistema de garantia dos direitos das crianças e dos adolescentes. Então, a gente está falando de geral, né, como os adolescentes dizem, a gente está falando de geral aqui, a gente está falando dos conselhos tutelares, a gente está falando dos CMDCAs, a gente está falando realmente dos diversos atores que compõem esse sistema, certo, gente? Vamos embora. Maravilha, obrigado, Rafa. Acho que já deu para situar aí o pessoal que eu vi que estava aflito, comentando aqui no chat, e respondendo às perguntas que estão surgindo. Sim, gente, esse material todo vai ser disponibilizado para vocês, junto da gravação. E aí eu quero pegar o gancho de Rafa, quando ela fala desse objetivo muito específico e muito, muito caro, muito importante para nós, que estamos envolvidos com a participação de adolescentes, que é o objetivo de promover a participação cidadã. É dentro desse objetivo, na metodologia do selo, que se insere, na verdade, como um todo, um eixo, né? Um eixo de participação cidadã e gestão por resultados, que aí vai abarcar o CMDCA, que vai abarcar outras estruturas dentro do município, mas que também surge aí o braço, que particularmente eu sou suspeito a falar, o meu braço favorito dentro de toda essa metodologia do selo, que são os NUCAs, os nossos núcleos de cidadania dos adolescentes. E aí vamos entender melhor o que é esse NUCA, finalmente. Os NUCAs são grupos formados por meninas, meninos e meninas de 12 a 18 anos, ou seja, na faixa da adolescência, né? Moradores de cidades que participam do selo Unicef. Então, todo município que ingressa no selo, que adere a essa metodologia, também forma o seu NUCA. E é um espaço criado para estimular e garantir a representatividade e a participação desses adolescentes na vida comunitária. Um direito que não é novo, que não está sendo inventado agora, mas que já vem aí garantido a nível nacional e internacional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, pela Convenção dos Direitos da Criança e uma série de outros documentos. A criação do NUCA é uma parte obrigatória do pacote de atividades que as gestões municipais, que as prefeituras de vocês se comprometem a realizar no momento da adesão. Ou seja, como Karine e Rafa me trouxeram, não existe selo sem NUCA. E a sua criação, a sua execução, a sua implementação no município não é opcional. Então, a partir do momento que esse município fez a adesão e se colocou nessa trilha para receber a certificação do selo Unicef, ele também aceita instantaneamente esse compromisso de implementar um NUCA. E nesse momento da adesão, cada município indica uma pessoa adulta vinculada à gestão municipal para garantir a participação cidadã desses adolescentes ao longo de toda a edição. Essa pessoa é o mobilizador ou a mobilizadora de adolescentes, também conhecidos como vocês, que estão aqui e para quem a gente montou esse momento. Então, deu para... Agora a gente entende melhor o que é o NUCA. Agora que eu reparei que no fundo da foto que está no slide, Dona Rafaela Valença também está lá, muito orgulhosa, garantindo aí a participação dos adolescentes. E aí, seguindo, como eu falei, os municípios indicam, né, um mobilizador de adolescentes, essa pessoa responsável por articular e mobilizar esse grupo, garantir a participação plena dele, mas esse mobilizador, e quem está aqui de outras edições, ele tem um papel e tem um perfil muito específico e importante. Então, vamos entender um pouco melhor que perfil é esse.
Para mobilizar um grupo potente como o NUCA, o mobilizador ele vai precisar de um conjunto de competências e de atitudes que ajudem a transformar cada momento numa oportunidade de escuta, de apoio e de construção coletiva. Sendo assim, o perfil recomendado para cada mobilizador de adolescente é que tenha ao menos 18 anos de idade, 18 anos ou mais, que tenha experiência prévia na mobilização de adolescentes, e é importante dizer, essas experiências, elas surgem de vários lugares, principalmente de acordo com a realidade do município. A gente vai ter gente que já trabalhava com algum serviço ou política pública para adolescentes dentro do município, a gente vai ter pessoas que vêm da educação popular, da educação não formal, que tinham outros tipos de vínculos trabalhando com adolescente. Tudo isso é uma experiência valiosa e que agrega muito, né, a esse perfil de mobilização que a gente recomenda. Uma outra habilidade é a de comunicação e a facilidade para usar as mídias sociais, além de ter boa interação com as redes de adolescentes, sejam elas virtuais e presenciais. Os NUCAs, vocês vão perceber durante essa apresentação e também vão ter essa vivência durante a edição, para quem está chegando agora. Além de tudo, é um grupo, um núcleo de ampliadores dos direitos e das informações, né? Esses meninos e meninas, eles fazem aí trafegar pelo município informações sobre os seus direitos, informações sobre as políticas públicas do município, e a gente viu na última edição um grande número de NUCAs que criou perfis nas redes sociais, que começou a produzir conteúdo, que começou a divulgar as ações que fazia, e isso é muito bacana, e a gente também recomenda que o mobilizador tenha essa habilidade para conseguir apoiar da melhor forma os NUCAs nessa tarefa. Além disso, compreender a importância do trabalho intersetorial e promover essa integração, que é super importante. Intersetorialidade, assim, é uma das palavras-chave para entender o selo Unicef como um todo, e aí o NUCA não fica de fora disso. Então, dentro dessa metodologia que vocês vão desenvolver com os adolescentes, vocês vão estar discutindo direitos das referentes à assistência social, políticas públicas de saúde, políticas públicas de educação. Então, é muito importante que a pessoa que estiver à frente dessa mobilização tenha um bom diálogo, tenha uma boa circulação com esses poderes, com esses setores dentro do município. Aqui, um outro ponto muito importante para esse perfil é a capacidade de diálogo e de acolhimento, de respeitar a diversidade das adolescências nas suas múltiplas formas, incluindo afrodescendentes, quilombolas, indígenas, ribeirinhos, LGBTQIAP+, pessoas com deficiência, migrantes, refugiados e outros grupos sociais, né, que estejam presentes aí nos territórios que fazem parte desse selo Unicef, que são muito diversos. Então, isso também é muito importante, é importante para a vida, assim, né, é importante para trabalhar e lidar com qualquer ser humano, mas especialmente no contexto de adolescências é fundamental que a gente tenha essa consciência ativa de saber trabalhar, de saber lidar com as diversidades. Apesar de ser um grupo de adolescentes, é extremamente plural, é extremamente heterogêneo, assim, as identidades desses meninos e meninas, né, e isso aí vocês sabem melhor do que ninguém. E é muito importante que o mobilizador, independente de qualquer coisa, independente de qualquer perfil, que esteja à frente desse grupo, seja uma pessoa que tenha a sensibilidade para trabalhar essas diversidades e essas identidades. Sobretudo, não só porque os adolescentes carregam essa identidade, mas porque durante esses 4 anos vocês vão trabalhar, né, com pautas de direitos humanos, com pautas de direitos de crianças e adolescentes, e esse trabalho precisa ser conduzido fazendo sentido com esse respeito. E aí eu queria também compartilhar aqui um exemplo muito bonito, muito bonito de Bonito que é uma cidade de Pernambuco, né, que esteve envolvida nessa última edição do selo. E aí no começo do mês passado, no comecinho de julho, a gente teve reunido para uma atividade do NUCA, uma roda de conversa em que os adolescentes puderam compartilhar suas experiências, e aí essas duas pessoas da foto, pessoas muito especiais, Maria Eduarda, que foi a mobilizadora de adolescente na última edição do selo, e um adolescente lá de Bonito. E aí, quando a gente perguntou como o NUCA transformou a vida dessas pessoas que estavam lá, a adolescente falou que no encontro do NUCA, que Duda planejou e realizou lá em Bonito, eles trabalharam a temática da autoestima e do empoderamento negro, né, da beleza negra.
E, à época, essa adolescente que está abraçando Duda é de camisa azul, ela não usava o cabelo dela natural, né? Ela alisava, aplicava química, alguma coisa assim. E Duda já usava o cabelo que é parecido com o dela, né? Já utilizava o cabelo natural dela. E ela disse que foi um momento tão especial, tão importante, tão impactante, que, primeiro, ela disse que todo mundo que estava na reunião chorou. E aí, segundo, ela disse que foi o ponto de partida para ela assumir o cabelo, para ela redefinir, né, os caminhos da autoestima dela, que isso mudou a relação dela com ela mesma. Então, isso é só um de inúmeros exemplos que a gente tem e pode dar desse trabalho que vocês fazem, da importância que ele tem, do quão transformador ele é, não só politicamente, não só para a cidade como um todo, mas vocês, mobilizadores, estarão, durante esses 4 anos, lidando com a subjetividade, com a individualidade desses adolescentes. E aí, Rafa pode falar. Eu queria fazer um complemento, assim, se me permite, Flá. Com certeza. É como tu disseste agora, né? Existe essa transformação, né, no âmbito coletivo. A gente começou falando de coletividade, né? Mas também existe, obviamente, essa transformação, essas mudanças é, nas individualidades, né, nas biografias, né, e que uma não está dissociada da outra, né. E aí eu posso trazer um pouquinho mais, assim, né, e é o seguinte, por exemplo, Duda, que está aqui, talvez muitos de vocês a conheçam. Duda foi adolescente do NUCA, então ela era integrante do NUCA enquanto adolescente, depois ela passou a ser mobilizadora. Hoje em dia, ela é jovem ativista do selo Unicef Brasil, e ela ocupa espaços internacionais representando essas juventudes. Aí eu posso dar um outro exemplo aqui, gente, também, que é o próprio Flávio Henrique Santos. Ele foi integrante do NUCA enquanto adolescente, certo, gente? Aí ele foi o que ocupar espaços como CPA, né? Que vocês, acho que o Flávio vai falar um pouco mais sobre o CPA, né? Daqui para frente. E hoje ele está trabalhando, né, no parceiro implementador do selo Unicef, mobilizando aí milhares de outros adolescentes, né? Então, a gente vê que a transformação, ela é individual, coletiva, indo e voltando para lá e para cá, e essas trajetórias realmente são inspiradoras, assim, né? Então, quanto mais a gente conseguir trazer, né, Karina, né, Flávia, esses testemunhos mesmo, né, esses exemplos, vocês vão se emocionar, assim, para quem está chegando agora, vale a pena procurar saber mais um pouco, né, desses exemplos aí. E a gente entende, né, Rafa e Flávio, que é possível, que a gente não está falando de nada que é inatingível, que é impossível de acontecer. São respostas que muitas vezes, apesar da demanda mais complexa, mas são respostas que, quando a gente faz com estratégia, que quando a gente faz com compromisso, que quando a gente faz com respeito, a gente consegue um êxito como esse. Pode ser uma vida, mas significa uma vida transformada, né? Uma vida livre de violência. E quando a gente chega lá na frente, que a gente vê os números do selo Unicef, eu digo que não são apenas números, Rafa, eu digo que são vidas protegidas. Eu digo que são vidas salvas, são vidas impactadas. Nem que seja por um momento, mas são vidas impactadas positivamente. E é isso que a gente quer. E aí, se a gente for falar de números, também são números impressionantes, né, colegas? A gente vê, por exemplo, na edição passada foram mais de 54 mil adolescentes e jovens integrando essa rede, né, que, se a gente for pensar assim, é uma das principais redes de adolescências, né, do Brasil hoje em dia. Então, assim, os números são realmente impactantes, mas como Karina diz, assim, né, são vidas, né? São vidas preservadas, são direitos garantidos, são transformações de fato, assim, né? Então, é isso. Saibam que vocês são artífices, vocês são artesãos dessa mudança. Então, a gente está no início dessa jornada e vocês vão ver que vocês vão ter capacitações, qualificações, né, para isso. Podem ficar tranquilos. E é uma jornada emocionante, gente. Eu sou suspeita para falar. Vamos embora, avançar nesse PowerPoint.
Deu para sentir, né, gente? Que a gente está Eu só trabalhando. queria, eu Pode só falar. queria aproveitar o gancho aqui também e me intrometer à conversa. Mas no chat aqui eu estou acompanhando e muitas pessoas estão aqui comentando que são ex-integrantes do NUCA e que agora estão ocupando esse espaço de mobilizadores e mobilizadoras, de articuladores do selo do município. Então também muito legal ver essa potência, né, de ex-integrantes aí ocupando os espaços de política pública, de construção coletiva. Parabéns aí para essa galera, para essa turma. Que massa. E o Rafael, gente, todo mundo aqui já conhece o Rafael. Verdade, se Representa apresenta, Rafa. Rafa. Oi, gente, só um oi rapidinho. Eu sou Rafael Paixão, da equipe da Certo também. Prazer estar aqui com vocês. Vocês vão encontrar Rafael aí nas andanças de educação, que é o resultado que ele está encarregado. Mas bora continuar, que agora já Daqui a pouco emocionei. vocês vão conhecer a Carlinha. Vamos continuar. Já emocionei vocês, agora eu sei que o recado vai chegar mais efetivamente. E aí, gente, em matéria de responsabilidades práticas, né, para o pessoal que chegou aqui cheio de dúvidas, o que é que o mobilizador de adolescentes efetivamente faz no seu dia a dia, né, e na rotina de trabalho? Uma primeira responsabilidade é que essa pessoa integra e participa ativamente da comissão intersetorial dessa edição do selo. A comissão intersetorial aí que abarca os gestores, que abarca o articulador do município, os mobilizadores por área e resultado sistêmico, e é muito importante que vocês saibam que esse trabalho não acontece alheio a vocês, nem ao núcleo de cidadania. Então, vocês estarão aí devidamente integrados a essa comissão, sempre que ela se reunir. É importante que o mobilizador de adolescentes também esteja lá, e não só esteja, como leve as pautas, né, que o NUCA constrói e propõe, que vocalize as demandas dos adolescentes e que integre tudo que for desenvolvido referente ao selo Unicef do município às ações do NUCA. Então, se o selo, se especificamente a gente está no momento do selo de trabalhar determinada área, determinado resultado, é interessante que o NUCA acompanhe esse desenvolvimento. Uma segunda tarefa seria dar suporte, orientar e servir de ponte entre adolescentes do NUCA e as instâncias de políticas públicas, então é o que eu já adiantei, né? Vocês vão ter uma tarefa importante aí de porta. Obviamente que a ideia nunca é substituir a voz de nenhum adolescente, né? A ideia é amplificar sempre as suas vozes. Mas vocês muitas vezes vão estar inseridos aí nos contextos, né, da formulação da política, da execução da política dentro do poder público municipal, e vocês devem servir de ponte entre esses adolescentes e essas instâncias, né, fazendo com que aquilo que eles precisam e aquilo que eles demandam seja ouvido. Um terceiro é facilitar e apoiar a ocupação de adolescentes em espaços de debate e decisões, contribuindo para que ocupem esses espaços com informação e segurança. Então, o núcleo ele cria espaços dentro do município de participação, e ele em si é um espaço de participação, e o mobilizador age com um trabalho muito importante de fazer com que essa participação seja a melhor possível. Então, tornando possível, acessibilizando a esses adolescentes a informação e a segurança necessária para que eles participem da melhor forma, de forma íntegra, protegida, fazendo chegar neles conhecimentos aí sobre as diversas temáticas que a gente vai trabalhar daqui a pouco. Uma quarta responsabilidade prática dos mobilizadores do NUCA é garantir que toda a participação de adolescentes dentro e fora do NUCA aconteça de forma segura, protegida, livre de violência e sem risco de vitimização ou revitimização, né? Eu acho que o exemplo que a gente deu de Bonito, ele serve para entender aquela tarefa ali de proteger a diversidade, mas ele também serve para a gente pensar várias outras coisas, né? Vocês percebem que é um trabalho, sobretudo, muito emocional, muito sensível, né? Vocês vão estar lidando com a subjetividade desses adolescentes, e é também um espaço seguro para que esses meninos e meninas contem tudo aquilo que eles julgarem necessário a vocês, né? Então, de certa forma, vocês vão estar agindo aí em multifunções, né? Ora uma função pedagógica, ora uma função terapêutica, e é importante que os mobilizadores estejam todos treinados e preparados e capacitados para receber essas demandas, para acolher esses adolescentes, criando um ambiente seguro, né? O NUCA, ele precisa ser um espaço de discussão e, às vezes, até denúncia
das violações que esses adolescentes sofrem. Então, o mobilizador de adolescentes, ele não pode ser a pessoa que crie nenhum outro ambiente que não esse ambiente seguro e protegido. Pode falar, Rafa. E só comentar, Flávio, que nessa edição do selo, respondendo a uma demanda tanto dos mobilizadores, né, dos municípios, assim como também dos parceiros implementadores, o Unicef vai estar oferecendo, gente, um curso para a mobilização, né, de adolescentes dos NUCAs. Então, todas essas questões que o Flávio está levantando agora, né, que o NUCA precisa ser um lugar seguro, livre de violências, né, isso vai estar aí bem explicadinho, né, de forma bem acessível para vocês. Então, esse é um passo bem importante, né, para que a gente esteja aí na mesma página em relação ao que é cidadania, né, enfim, exercer a participação cidadã dentro do município é um direito deles e delas, o que é violência, o que é que não é, né, como é que vocês podem proteger, né, essa participação. Então, entendam que vocês vão ter acesso a todas essas informações, e essa é uma das grandes novidades nessa edição do selo, tá? Perfeito. E aí, outra responsabilidade prática é manter permanente conexão com o articulador do município, né? Falei aqui que vocês vão estar integrados à comissão como um todo, mas o articulador, ele é um ponto focal do desenvolvimento do selo Unicef, né, nessas cidades. Então, é extremamente fundamental, assim, que vocês estejam articulados com eles. E aí, informando sempre sobre as atividades do NUCA e alinhando as estratégias necessárias para integrar e potencializar os esforços com as demais estratégias do selo no município. E aí a gente tem, inúmeros exemplos, assim, de municípios que realizam coisas incríveis, que inclusive transcendem aquilo que o Unicef planeja, né, de ação, de temática. A gente sabe que vocês adaptam aí conforme as necessidades e as realidades do território e fazem coisas muito bacanas. A gente vai poder ouvir também isso diretamente de um mobilizador, e para isso é muito bacana que vocês estejam alinhados e na mesma página com o articulador. Agora vamos ao momento que muito esperado por várias pessoas. Eu sei que vocês têm entrado bastante em contato, buscando saber o que é que essa edição traz, qual que é o diferencial, o que é que a gente vai fazer agora, porque o selo vai se reinventando, né? E aí, nessa edição, esses são os temas prioritários indicados pelo Guia de Participação de Adolescentes, que vai ser divulgado para vocês muito em breve. São eles, então, a governança local e o orçamento público, né? E aí, com uma especial atenção a agenda transversal pelo direito da criança e do adolescente, que está dentro do PPA, do Plano Plurianual do município, e essa discussão aí de orçamento, a gente precisa fazer cair a ideia de que orçamento é aquele assunto chato, burocrático e que não pertence aos adolescentes. Todos os assuntos que dizem respeito aos direitos de crianças e adolescentes pertencem à discussão deles. Então, nessa edição também vai ser incentivado que a governança local e o orçamento público para o sistema de garantia de direitos seja uma pauta. O empoderamento de meninas, né, essa ênfase aí em questões de gênero, volta também à discussão, a resiliência climática, e aí não sei se pode adiantar, mas a gente tem uma campanha Entre no Clima 3.0 aí no forno, sendo construída, sendo tecida, e que vai chegar para vocês eventualmente, para mais brilhantes atuações. A transição positiva para o mundo do trabalho, algumas pessoas da edição passada que estiverem aqui vão lembrar que na última edição vocês trabalharam bastante com o MIO, a plataforma 1 milhão de oportunidades, e ela também está vindo com tudo para a agenda dos NUCAs. Saúde integral e integrada de adolescentes, que também vai ter seus diferenciais nessa edição, incluindo uma atuação muito importante dos NUCAs. Proteção contra as violências, como o Rafa colocou, e aí desde o primeiro momento de formação que vocês vão ter com esse curso, até o todo desenvolver da edição, esse tema vai ser uma pauta. E por último eu deixei um que é bem especial, todos são especiais, mas é a equidade étnico-racial. Então vocês ouviram aqui que a equidade étnico-racial está vindo como um resultado sistêmico à parte da metodologia. Agora vocês estão vendo que ela está como um tema prioritário, mas não acaba por aí.
E aí um outro diferencial dessa edição vai ser justamente a transversalidade desse tema, a posição que ele vai ocupar. Isso, o próprio símbolo, né, a própria logomarca dessa edição do selo já dá um spoiler. Vocês veem aí que tem essa ênfase, né, nas comunidades tradicionais. Então, além da garantia da participação de adolescentes indígenas e quilombolas nos NUCAs e de sua presença enquanto tema nos temas prioritários, essa ênfase na equidade étnico-racial, que é o grande diferencial da edição, deve acompanhar o desenvolvimento de todas as ações realizadas pelo NUCA. Então, no momento, na hora de discutir o tema equidade étnico-racial, é que a gente vai falar sobre isso. Não é isso que está sendo pensado, não é isso que deve ser feito. Então, em cada temática obrigatória, nós estamos estimulando, recomendando, incentivando que os municípios trabalhem e pensem criticamente esse tema. E aí, alguns exemplos. Na hora de trabalhar a saúde integral e integrada de adolescentes, para além da discussão que já seria feita, por que não pensar que dificuldades as crianças e os adolescentes indígenas, sobretudo aqueles que estão nos territórios, que estão nas aldeias, enfrentam para ter um acesso pleno à saúde, né? E aí Rafa trouxe aqui a questão da interseccionalidade, das violações que acontecem, que atingem de maneira diferente as crianças e adolescentes, e esse é um exemplo. Falando sobre resiliência climática, que na última edição, né, foi um grande destaque, também é essencial que a gente provoque esse pensamento. Então, em matéria de resiliência climática, como é que as mudanças climáticas ameaçam os territórios e os saberes ancestrais? Como é que ameaçam os quilombos, as aldeias e os demais territórios? E aí eu estou lançando aí uma provocação para que vocês comecem já a pensar como é que vocês vão trabalhar esses temas e de que forma vocês podem puxar essa pauta transversalmente. Pode falar, Rafa. Flávio, tu podes voltar para o slide anterior, só para eu reforçar aqui uma informação. Gente, com exceção desse tema empoderamento de meninas, todos os outros seios, vocês vão ver que tem correspondência com os resultados sistêmicos do selo, que é aquele outro eixo do qual a gente falou. Então, a gente tem o eixo de participação cidadã e gestão por resultados, que é onde está o NUCA, né? E onde está também o funcionamento regular do Conselho Tutelar, do CMDCA, né? A gente tem o eixo dos resultados sistêmicos, que são as ações propostas com suas metas, com suas metodologias, né? Em cada um desses 6 temas aqui, em cada uma dessas 6 temáticas, e a gente também tem o eixo de indicadores de impacto social, que também estão relacionados aos resultados sistêmicos. Então, vejam, cada vez mais, né, cada edição que passa, a gente vai integrando, fazendo com que essa metodologia ela realmente esteja bem costuradinha, né, esteja bem alinhavada, e aí a gente fez questão de garantir que essas temáticas que a gente propõe para que os NUCAs implementem suas ações, elas tenham relação com os resultados sistêmicos, porque aí a gente proporciona essa integração natural, orgânica, né, dos adolescentes que estão ali participando, com o selo, com a complexidade, né, com a abrangência que o selo sugere, né, e solicita. Agora vejam, né, Flávio, tem uma questão. A gente sabe, Flávio já falou isso aqui, mas eu só vou reforçar. Esses são os temas que são sugeridos. Então, vocês vão precisar fazer ações, né, aí dentro dessas temáticas, mas entendam que são os e as adolescentes que vão entender e planejar, averiguar, diagnosticar o que é que o município de vocês, né, precisa avançar, né, dentro de cada temática, o que eles e elas querem propor de atividade dentro de cada temática. Então, vocês vão ver que o que vai surgir lá em Maragogi, dentro, né, do tema de equidade étnico-racial, vai ser diferente do que vai surgir lá em Mata Grande, que vai ser diferente do que vai surgir em Serra Talhada. Então, assim, a gente coloca a sugestão dos temas, mas entendam que são eles e elas que vão precisar fazer esse planejamento. Aí, voltando para aquela frase principal, né?
nada para eles e elas sem eles e elas, né? Então, realmente, a ideia é que esse planejamento das ações seja construído por eles e elas, e vocês, pessoas mobilizadoras, vocês vão facilitar esse processo. Mas, digamos assim, que os autores, né, dessa obra, que vai ser o PPCA, que, né, que vai ser esse instrumento aí de planejamento das ações de vocês, vão ser eles e elas, tá certo, gente? E não se resume isso aqui. Se vocês quiserem implementar outras ações de outros temas, vocês estão super livres para fazer, porque é isso, né? As demandas dos municípios, elas vão para além dessas temáticas aqui, e é super importante que outras ações também sejam, né, feitas dentro das necessidades e das demandas, tá certo? Perfeito. Gente, essa é a hora que vocês tiram um print da tela, tá? Para guardar aí, planejando, fica só a dica aí, tô só dando a dica. Essa é a hora estratégica, né, Flávio? Esse é o momento estratégico, ó. Essa é a hora que vocês vão se adiantar, já vão pensando o que é que vão fazer. Mas é bem isso que Rafa disse. Isso aqui está altamente, né? Vocês são convidados aí, além disso aqui, discutir o que os adolescentes colocam em pauta. Isso aí. Aqui na equidade étnico-racial já falei. Queria saber se está todo mundo acompanhando. Vi aqui que o pessoal já tirou o print, nem precisou da minha dica. Alguém já colocou aqui, preparadíssima para o print. Perfeito, perfeitos. Todo mundo acompanhando, dá um joinha aí, gente. Pronto, beleza. Então, agora que vocês entenderam o que é o NUCA, que posição que ele ocupa nessa metodologia do selo, para que ele serve, o que é que ele vai discutir, como vai discutir e quais são as funções de vocês enquanto pessoas mobilizadoras, a gente vai entrar num passo a passo agora, numa coisa mais estratégica, mais tática do que é que precisa ser feito nesse momento. Então, vamos lá. A primeira coisa que precisa ser feita é garantir que nenhuma pessoa mobilizadora que está aqui nessa sala vai ficar de fora de nenhuma informação, né? Então, quando a gente fizer o repasse desse guia, quando a gente convidar para outros momentos como esse, outros momentos como esse virão, é interessante que vocês estejam inseridos nos grupos de WhatsApp, que são os nossos principais canais de informação. Tem muitos outros que vão ser explicados pela nossa colega Carla, mas o grupo do WhatsApp para mobilizadores do NUCA, ele é, assim, essencial, e eles já foram criados. Acho que tem um pessoal aqui que já tá lá nos grupos, mas no final dessa apresentação eu vou disponibilizar um QR Code. Com esse QR Code vocês escaneiam e vai direcionar para um documento onde vai ter o link dos 3 estados. Aí cada pessoa, pronto, o Gabriel não tá. Gabriel, fica ligado que no QR Code tu vai conseguir acessar o link do teu grupo. Mesma coisa para a Stefânia. Então esse é o primeiro passo. Agora o segundo. Identificar e definir quais adolescentes farão parte do NUCA no município durante essa edição. E aí, muita atenção nessa hora, porque para a composição do NUCA, primeiro, é obrigatório o cadastro de pelo menos 16 adolescentes. E aí, foi até um erro de redação, porque está falando que é obrigatório o cadastro de 16, mas é pelo menos 16, no mínimo, né? Então, vocês podem ir muito mais. A gente, acho que, não sei se na Eli está aqui, de Palmeiras dos Índios, mas na Eli tem aí centenas de adolescentes engajados e mobilizados lá em Palmeira, e tem núcleos de vários tamanhos, mas pelo menos para esse momento, 16 adolescentes com paridade de gênero, ou seja, que pelo menos metade, né, sejam participantes do gênero feminino, no mínimo 8 meninas. Isso é o que é obrigatório. E aí o segundo ponto importante, preste atenção. Para os municípios em que houver população indígena e ou quilombola, recomendamos fortemente, pensando na equidade étnico-racial, que incluam pelo menos 4 adolescentes desses grupos. Então, se o município tiver comunidade quilombola e comunidade indígena, pode ser 2 adolescentes indígenas, 2 adolescentes quilombolas, mas a gente pede, né, a inserção desses adolescentes, né, para garantir o direito deles à participação. Rafa, queres acrescentar algo aqui? Tem um terceiro passo que eu vou dar um presente aí para os mobilizadores. Uma coisa que saiu do fundo. Pode seguir, Flávio, pode seguir. Beleza. Todo mundo acompanhando, vamos para o terceiro passo. Com os dados desses 16 ou mais adolescentes em mãos, vocês vão preencher o formulário de criação do NUCA, que a gente prometeu lá no mês passado, né, que os articuladores devem ter passado para vocês, que ia rolar.
E vai acontecer. E fica aqui em primeira mão para vocês, hoje, um presente nosso, de que esse formulário está disponível a partir de hoje. E no final da apresentação, junto com o QR Code dos grupos de WhatsApp, também vai ter o QR Code direcionando para esse formulário. Aí como é que vai funcionar? A pessoa que preenche esse formulário, gente, aí atenção principalmente quem era da outra edição, que tinha outra metodologia, né? Cada adolescente fazia o cadastro pelo report, não vai ser mais assim. A gente vai ter um formulário unificado, um formulário do Google, e a pessoa mobilizadora de adolescentes, ela é a responsável pelo preenchimento desse formulário. Então, vocês vão juntar os dados de todos esses adolescentes, e aí, quando liberar o link, vocês já veem tudo que precisa. Coleta tudo isso, e é vocês que vão fazer a inserção dos dados de pelo menos 16 adolescentes. Depois que esse formulário for preenchido, respondido, enviado, isso vai ser validado pela equipe da CERT do Unicef, e aí, só aí vai ser computado, né, essa entrega concluída de criação dos NUCAs. Beleza? Rafa, tranquilo? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente está, só para também comunicar para vocês, o Unicef está reunido nesse momento, né, com os parceiros implementadores, fazendo esses ajustes finais, né, tanto que quem já teve acesso aos guias são versões preliminares, né, então já também vão sair as versões definitivas, então esses ajustes finais estão sendo feitos e também eles estão reunidos, né, para fazer a preparação desses encontros presenciais que vocês já estão perguntando, né, quando é que vai ser o encontro presencial? Vai ser super em breve, né, e a gente está super ansioso aí para encontrar vocês pessoalmente, né, que aí é quando vai acontecer o primeiro ciclo formativo, né, para o selo Unicef, com esse foco aí justamente no eixo de participação cidadã, no monitoramento dos indicadores, e certamente vamos nos encontrar, certo, gente? Presencialmente, pessoalmente, muito em breve. Joia. Alguém perguntou aqui, Marília perguntou aqui quais serão os dados. Marília, pelo link tu vai conseguir ver, mas eu te adianto que é nome, idade, gênero, raça e acho que o contato celular. E aí depois disso tu vai preencher se é um adolescente quilombola, se é um adolescente indígena, né? Pra gente atender aí os critérios. Vamos lá. Aí certamente também vai haver uma divulgação, assim, né, para todos os cuidados para vocês terem nesse preenchimento, para evitar duplicidade, porque, claro, né, vai haver essa validação dos dados, como o Flávio falou, mas para estar evitando, né, de a gente inscrever mais de uma vez a mesma pessoa, né? Então, mas vai ser de uma forma muito mais simplificada do que a edição passada. Então, vocês vão ver que realmente os processos e os fluxos, eles estão simplificados e o acompanhamento desses registros também vai ser feito desde o início, né, Flávio? A gente vai estar com a previsão aí de painéis, né? Com esses resultados desde o início, incluindo, né, as atividades e as inscrições dos NUCAs, tá, gente? Isso, maravilha. Eu estou acompanhando aqui as perguntas, tá, gente? Não vou deixar ninguém sem resposta. Vamos só segurar para responder todas no final. Vamos lá. Aí, já adiantando aqui, que eu sei que vocês são afobados, já estavam perguntando. E os prazos? E os prazos? A partir de hoje, começando hoje, até dia 27 de novembro, esse formulário de criação dos NUCAs, de criação ou reativação dos NUCAs, fica disponível, né, para este momento de criação, né, para saber que pelo menos 16 adolescentes estão engajados no NUCA nessa edição. Essa aqui é uma entrega obrigatória. Então, a partir de setembro é que a gente tem o segundo passo aí dessa jornada, que vai ser a realização obrigatória do curso Mobilização para a Participação de Adolescentes, esse que Rafa falou, que é uma demanda antiga dos próprios mobilizadores, que vai servir aí tanto para impulsionar a atuação de vocês no município, mas que também é uma formação para o currículo, né, uma formação de enriquecimento profissional de vocês, e aí a gente não tem uma data certa, mas esperamos que a partir de setembro esse curso esteja disponível para que vocês realizem pela plataforma AVA do Unicef. E até 15 de dezembro, de acordo com o guia metodológico, é que vocês têm para construir o plano de participação cidadã de adolescentes, apresentá-lo durante o primeiro fórum comunitário e incluí-lo no plano de ação municipal. Isso aqui pode até suscitar algumas dúvidas, né? Mas a gente vai ter tempo para trabalhar isso
com mais calma, com mais detalhes, com outras orientações, como eu disse, outros momentos como esse vão continuar acontecendo durante essa jornada. Deixa eu ver se tem alguma dúvida sobre o formulário que foi colocado aqui. Tranquilo. E aí, a gente faz daqui a pouco um momento, uma rodada de tira dúvidas, mas eu queria, a gente falou muito, mas eu queria convidar aí para que vocês escutem uma pessoa que está envolvida desde a edição passada, pelo menos desde a edição passada, não sei nem de que edição desde qual edição ela participa, mas eu queria convidar a Maiara, que é a mobilizadora do NUCA de Serra Talhada, um NUCA que tem aí uma atuação brilhante em Pernambuco, e eu convidei ela para compartilhar um pouquinho a experiência com vocês. Maiara, tá por aí? Eu acho que vou liberar o microfone, peraí. Conseguiu? Eu não consigo liberar o áudio. Acho que tem outra conta que precisa fazer isso. É Nuca Serra a conta. Será que você consegue, Rafa? Estou tentando também. Ó, tá até com a mão levantada e o vídeo ligado aí. Tu consegue, Flávio, porque você está como co-organizador? Mas aqui mostra que não é... Maiara, vê se você consegue ligar o seu. Nuca Serra, não é isso? Deixa eu Isso. tentar aqui também. Enquanto isso, gente, como diria nossa querida Eulália, tenham paz. A gravação e o slide de apresentação ficará disponível posteriormente. Não se preocupem. Assim que estiver tudo prontinho, tudo organizado, a gente vai encaminhar nos grupos para que vocês possam revisitar esse momento, para quem chegou depois do início, possa rever, ver, enfim. E não esqueçam de preencher a lista de presença. É isso aí. Eu acho que agora a Maiara vai conseguir abrir. Tenta aí, Maiara. Oi, estão me ouvindo? Agora foi. Vocês estão Estamos te conseguindo me ouvindo. ver por a câmera? Não tô vendo aqui. Não tá saindo a tua imagem. Eu acho que Não. sua imagem está desligada pelo... Você tem que liberar no seu próprio computador a sua imagem. Deixa eu tentar aqui liberar. Possa ser que lá em cima você esteja com ela fechada. Não, tá aberto. E aqui tá dando como liberada também, só que tá desativar e ativar novamente. Nada, né? Não tem uma proteçãozinha da câmera, não. Da câmera, não. Não, tem Porque não. quando você abre, fica preto. Aí dá a impressão Agora. que dá é que tá. Aí, ó, pronto. Conseguiram? Conseguiu. Pronto. Conseguimos. Obrigada, Rafa. Não sabia dessa proteção. Gente, bom dia, né, a todos e todas aqui presentes. É um prazer imenso poder compartilhar um pouco das experiências de Serra Talhada, assim como muitos outros municípios, né, que tiveram muitas experiências exitosas na edição anterior. Né? Estava aqui vendo os comentários e fico só babando e muito feliz, né, que eu sou um amante do NUCA, da juventude no geral. Eu me chamo Maiara, estou mobilizadora do NUCA desde a edição anterior. Já vinha dando suporte aos meus colegas, né, das outras edições, como Alexandre, Josenildo, entre outros. Né? E o que falar dessa edição anterior, né, como base aqui no meu município? Que foi uma edição espetacular, diferenciada de todas as outras. Né? E espero que essa agora seja melhor ainda, que a gente consiga fazer muito mais, né? A fala que todos vocês fizeram, Rafa, Flávio, todos aí, falas muito pertinentes, né? Sobre a questão do ir além das temáticas que o Unicef lança como proposta. Eu acho que isso é fundamental. Foi isso que a gente fez aqui em Serra muito. Nós fomos muito
além do que foi proposto, né, conforme a realidade deles, porque eu não tenho como fazer nada sem antes ouvir os adolescentes, né? Eles precisam falar o que eles precisam, o que eles querem. E uma coisa que a gente precisa enfatizar muito, Rafa e Flávio, é a questão da segurança dentro desse ambiente. Quando eu falo de segurança, é justamente essas temáticas que foram colocadas aqui, né? Ter um cuidado com a questão do racismo, com a LGBTfobia, entre outros. Por quê? Porque dentro do NUCA, eles encontram a segurança, a escuta e a proteção que muitas vezes eles não têm em casa, né? Isso eles não encontram em casa. Então, isso é muito importante, essa segurança deles. Eu queria citar aqui para vocês alguns pontos do município aqui de Serra Talhada que nós realizamos, que eu acho que precisa ser compartilhado, sim. Um exemplo foram as parcerias com outras instâncias, né? O SESC Serra Talhada, o Centro de Educação Ambiental, foi um parceiro maravilhoso, assim, que, de certa forma, nos ajudou muito com as questões climáticas, né, com os assuntos de questões climáticas. O Instituto Serra Grande, a Universidade UPE, entre outros, né? Nós realizamos aqui em Serra Talhada a primeira COP local, Catingueira do Clima, no qual os adolescentes do NUCA tiveram o privilégio, né, de participar, juntamente com todas as outras equipes do SESC, do Instituto Serra Grande, desde a criação. Inclusive, já vamos ter esse ano a segunda, tá, Rafa? Formando aqui em primeira mão para vocês. Já estamos nos preparativos para a segunda COP local. Eu acho que esse é um ponto que precisa, sim, ser mencionado aqui. Fiz até uma colinha aqui, que é para mim não esquecer de nada. Outras experiências exitosas que nós tivemos aqui em Serra foi justamente a questão do envolvimento desses adolescentes com todas as políticas. Eu não posso trabalhar, fazer por eles, levar pronto, né? Quando se vem a questão do protagonismo real, que é o que eu costumo dizer a eles. Eu digo, olha, a gente precisa ter o protagonismo real, e não apenas um protagonismo fictício, né? Só de fotos, só de comprovação, eu vou levar o menino porque eu preciso comprovar essa temática para o selo Unicef. Eu acho que isso não rola. A gente precisa que os adolescentes eles tenham um protagonismo real, né, que eles estejam, de fato, inseridos em todas as temáticas e em todas as políticas, cada um com o seu jeitinho e com o seu diferencial. Nesse último encontro que a gente teve, Rafa fez uma fala que, se quiser complementar, viu, Rafa? Que eu achei muito legal, né? Quando uma adolescente começou a se expressar, ela disse, eu não sei falar, eu tenho medo de falar. E Rafa, de imediato, já disse, olha, aqui a gente não está para constranger, aqui a gente está para ouvir da forma que você consegue, que você quer se expressar. É isso que eu enfatizo muito dentro do NUCA aqui de Serra Talhada. Cada pessoa, ela tem suas habilidades, né? Principalmente adolescentes e jovens. E a gente precisa entender, aceitar e tentar, da melhor forma possível, fazer com que eles se expressem do jeitinho deles. Tem o que gosta de falar, tem o que não gosta, mas que gosta de planejar, né? Tem o que é bom em marketing, tem o que é bom em várias outras coisas. Então, que a gente consiga usar esses adolescentes, utilizar, né, como é que eu posso dizer, o que eles têm de melhor dentro das condições deles, para não acabar constrangendo, eles não acabarem que se afastando daquilo por medo de falar, por medo de estar ali à frente, né? Então, é isso. E queria que Rafa e Flávio fizessem algumas perguntas que eles gostariam que eu falasse aqui, para não deixar passar batido, caso vocês tenham, né, alguma pergunta. Um dos pontos fundamentais, assim, essenciais para o sucesso da edição anterior foi a questão do bom contato com a articuladora e, de fato, com a gestora do município, né, com o prefeito ou com a prefeita. Se o mobilizador e o articulador ele não tem um contato direto com o prefeito, fica tudo muito difícil. Então, é fundamental que vocês, desde já, né, os novos que estão entrando agora, que eu já estou vendo que tem muita gente das edições anteriores, inclusive pessoas que a gente troca muita figurinha, a gente se fala muito, eu falo com muitos municípios sobre as experiências. E vocês tenham esse bom contato, esse bom diálogo, para que as coisas, de fato, fluam, né, que, de fato, aconteçam da melhor forma possível. Rafa, quer perguntar alguma coisa? Só reforçar
Mayara, essa questão de que você traz e a gente repete, mas é importante para os que estão chegando, né? A gente engrossar esse couro. Muitas vezes, infelizmente, o NUCA é o único lugar em que esse adolescente vai se sentir realmente seguro para expressar quem é, para se expressar Ele conforme a realmente é. sua. Exatamente. Então, assim, é, é, é super importante que vocês se preparem, né, para acolher, né, a diversidade das adolescências, para garantir que realmente esse espaço seja um espaço livre de violências, né? E aí, engrossando o couro mais uma vez de Maiara, é super importante vocês solicitarem do município tudo aquilo que for necessário para o bom funcionamento e para a sustentabilidade das ações. Porque vocês vão Exato. precisar de transporte, né, Mayara? Vocês vão precisar de um local para se encontrar, né? Vocês vão precisar muitas vezes de alimentação. Então, realmente, o que Mayara traz é super importante. Vocês já irem fortalecendo essa comunicação, né, com os vários atores aí da gestão, né, com quem tiver responsável por essa infraestrutura, né? Para conferir essa qualidade e a sustentabilidade da permanência, né, e da participação das adolescências do município. Aí eu queria te perguntar uma coisa, queria que tu falasse um pouco mais sobre a questão do grupo de dança, que vocês já acabaram, né, conquistando de ser ponto de cultura. Então, gente, o NUCA, ele vai, parece que é o início, né, para muitos, né? É o início de uma jornada na qual você começa a ocupar outros espaços. A gente falou aqui de CPA, a gente falou aqui de jovem ativista Unicef, de jovem conselheiro, mas a gente também tem outras possibilidades. Diga aí, Mayara, como foi que aconteceu isso com o NUCA Sim. de Calhada? Quando a gente iniciou a edição anterior, a gente percebeu que eles tinham muita facilidade de se expressar através da dança, através do teatro, através da cultura no geral, né? Então, começamos com um grupo de dança, né, pequeno, e através de um vídeo, Rafa, que a gente viu na internet aleatório, né? Inclusive, foi um dos adolescentes que questionou o que é ponto de cultura. E a gente começou a entrar nisso. Como a minha orientadora social, ela é dançarina há 18 anos, ela faz parte de um grupo enorme aqui do nosso município, tem um potencial imenso. Mayara, a gente precisa começar a trabalhar em cima disso. E começamos, né? Fortalecemos o grupo, e ela decidiu, vamos tentar transformar em um ponto de cultura. Inclusive, outras pessoas, não adianta, porque para ser ponto de cultura precisa ter bem mais tempo de atuação. Ou não, a gente já tem, vamos tentar sim, né? Então, conversamos com eles, reunimos todos os materiais necessários e lançamos. E, para nossa surpresa, em pouco tempo, né, fomos, sim, reconhecidos como ponto de cultura de Serra Talhada. Né? Inclusive, um ponto de cultura que vem sendo atuante em vários outros municípios. Hoje já estamos conseguindo participar de festivais, inclusive com incentivos financeiros, né, que fortalece tanto o grupo como o NUCA, porque como são atrelados, né, é o mesmo público, é o mesmo local, então se o ponto ganha, o NUCA também ganha, e vice-versa. Né? E a gente consegue, Rafa, absorver muito desses adolescentes através da cultura. Eles conseguem se expressar muito através da cultura, através do que eles gostam de fazer. A gente precisa identificar o que eles gostam de fazer. Se no seu município eles gostam de futebol, eles gostam da leitura, eles gostam do teatro, você precisa agregar uma coisa à outra. Até porque não é fácil você conseguir reunir adolescentes dessa faixa etária em espaços como o NUCA, serviço de convivência, que eu estou vendo que tem muita gente aqui dos serviços de convivência, né, espaços da juventude, se você não coloca um atrativo conforme a realidade deles. Né? Então, aqui no nosso NUCA, é através da cultura que a gente consegue fortalecer ainda mais as políticas dentro do NUCA. E dentro de uma matéria, Rafa, que a gente fez, eu não sei se você conseguiu acompanhar, devido a esse encontro da COP, né, que a gente fez uma matéria, e eu achei bem legal, né, assim, uma fala que a menina entrevistadora fez, que foi como adolescentes se mostram fortes quando eles encontram, de fato, um espaço seguro e que incentivam o protagonismo deles. Né? Então, assim, para a gente, eu sou suspeita a falar do NUCA, né? Porque eu sou, de fato, muito apaixonada pelo que eu faço. E, para mim, assim, são adolescentes de um potencial incrível, incrível, incrível mesmo.
Mara, tem espaço ainda na tua agenda para tu responder mais uma pergunta? Eu tenho. Tem Tenho sim. outra aí. Tem um pessoal falando aqui sobre como eles se reúnem com os adolescentes, como que funciona tudo isso, mais operacional mesmo. E aí eu queria que, se tu pudesse falar rapidinho, assim, como é que funciona a dinâmica dos encontros de vocês aí em Serra Talhada, para fazer os Sim, mobilizadores que estão chegando de primeira viagem vou só colocar se aqui o situar. carregador, viu, gente, para não Beleza. descarregar. Pronto. Os encontros aqui em Serra, eles acontecem semanalmente, porque a gente agrega dentro de outras atividades, né? A gente agrega dentro dos encontros do ponto de cultura, então, no dia de ensaio, não é apenas ensaio, a gente já trabalha as temáticas. Dentro do serviço de convivência, que é o espaço que a gente realiza os encontros, é dentro do serviço de convivência, né? Então, a gente sempre já coloca na semana 2 dias específicos para o NUCA, que é o que eu acho que fortalece muito, Flávio, o NUCA daqui de Serra Talhada. Alguns NUCAs que eu conheço e que a gente conversa muito, tem encontros a cada 15 dias. Aí vai depender da demanda, né, de cada mobilizador, do espaço em que ele está inserido, eu não sei. Mas eu, particularmente, Maiara, eu acho muito pouco. É um encontro quinzenal para conseguir fortalecer, de fato, um elo com esses adolescentes e conseguir, de fato, entender qual a real necessidade deles dentro da comunidade que eles estão inseridos, né? Então, aqui nós atendemos semanalmente, no mínimo, 2 vezes por semana, aqui em Serra. E agora vamos iniciar na comunidade quilombola, né? Já estou com o agendamento certo para ir lá, para conhecer o público e para tentar montar um grupo específico lá dentro da comunidade quilombola. Mais para frente eu passo para vocês a novidade, se deu certo, como é que vai ser. Muito bom. Aí, só para fechar, a Aparecida perguntou uma coisa que eu acho que tu já meio que respondeu, mas acho que é interessante também fixar. Em Serra, é um único núcleo para a cidade inteira ou tem outros grupos nos distritos? Isso. Na edição passada, a gente tinha um NUCA no distrito de Varzinha, porque o que foi que a gente viu? Na verdade, Maiara, eu prefiro juntar tudo, sabe? Até para que eles possam ter essa troca de realidades diferentes, embora seja da mesma cidade, mas cada bairro demanda uma demanda específica, né? Mas como nos distritos é muito mais difícil a locomoção deles para cá, ou a nossa para lá, a gente tinha a parte. E esse ano vamos novamente inserir na comunidade quilombola, como eu citei. Mas qual o nosso objetivo desse? A gente não vai, um exemplo, só eu, enquanto mobilizadora, e minha orientadora social, que é quem me dá o suporte. A gente pretende levar, no mínimo, 2 ou 3 adolescentes daqui de Serra para estar atuando junto com a gente. Até para estar preparando esses adolescentes para estarem falando sobre as experiências deles, né, dentro da edição passada, está estimulando a participação desses jovens, dessas comunidades rurais, se Deus quiser. Perfeito. Obrigado. Rafa, levantou a mão. Vai, Rafa. Não, essa é uma ótima estratégia, viu, Mayara, essa de incluir, trazer os jovens e os adolescentes, né, que tiveram essa experiência anterior, muitos deles que já atingiram aí esse limite da faixa etária. Eu vi que mais cedo alguém perguntou, são 18 anos incompletos ou completos? Completos, gente, até 18 anos pode entrar, e se avançar na idade dentro da edição, tudo bem, não precisa dar tchau, né? Para esse adolescente, ele fica até o final. Mas fazer esse intercâmbio, né? Esse compartilhamento de boas práticas, trazer esse exemplo nas rodas que a gente vem proporcionando aí, por motivo de visitas, né, que a gente teve, né, enfim, a gente vê o quão rico é a gente colocar, né, esses jovens que tiveram experiências em edições anteriores, né, que tem aí essas transformações vivas, mas estão um pouquinho mais à frente na idade, né, e colocar em diálogo com os que estão entrando agora, isso é muito maravilhoso. Então, essa iniciativa, viu, Mayara, é bem estratégica mesmo, né, para que eles enxerguem uns nos outros e vejam, né? Até porque, Rafa, eles já acompanham, assim, as redes sociais, né? As redes sociais do NUCA daqui de Serra, eles são bem ativas. Quem acompanha sabe. A gente está sempre publicando tudo que a gente acha importante, tá lá. Então, esses adolescentes, eles já seguem essas redes sociais, eles já conhecem, de certa forma, esses adolescentes, né? Que, inclusive, têm, muitas vezes, como uma realidade muito diferente, que é distante da minha, e que não é. Que a gente está aqui para oportunizar igual.
E, Rafa, pegando a sua linha de fala, né, dos maiores estarem levando essas experiências, outra coisa importante, um exemplo, aqui dentro do Núcleo de Serra Talhada, desde a edição anterior e nessa eu pretendo fazer o mesmo, nós já colocamos crianças a partir de 11 anos de idade. Tem aqueles meninos que você olha assim e diz, menina, que menino desenrolado. Esse precisa estar aqui, né? Então, nessa edição agora, nós já temos 4 como ouvintes, que inclusive se saem divinamente bem. Né? Às vezes, eles estão muito acima da idade deles, né? Como um exemplo, Clara. Clara entrou no Núcleo com 9 anos de idade como ouvinte, né? E depois ela já entrou para a edição anterior e está aí até o ano que vem, se Deus quiser. Maravilha. Obrigado demais, Mayara. A gente agradece Nada. a oportunidade de ouvir tua experiência, que é, assim, muito rico aí o que vocês fazem em Serra, e acho que ouvir de quem faz é sempre diferente, né? E aí também Sim. queria só pegar um gancho teu, né, ainda nessa pergunta de, a criação, tem um NUCA só para o município ou tem NUCA segmentado pelos lugares da cidade? Gente, quando o guia de participação ele ficar disponível para vocês vão ver que lá tem uma orientação clara de que o município pode implementar essa estratégia do NUCA em outras localidades da cidade. Então, ele pode usar, ele pode explorar, experimentar, além de um NUCA só. E aí também o guia fala especificamente nos territórios indígenas, nos territórios quilombolas, como a Mayara trouxe, mas também na zona rural das cidades, que muitas vezes acaba existindo uma desigualdade imensa de oportunidades para as crianças e adolescentes da zona rural e as crianças e adolescentes da zona urbana. Então, sintam-se todos aí convidados e provocados a experimentar com essa implementação do NUCA, né, de um jeito que faça sentido no município de vocês. Aí, Flávio, que entra mais uma vez a questão de você ter, de fato, um bom diálogo com o articulador e com o gestor da sua cidade. Por quê? Porque muitas vezes nós não temos pernas. Eu acredito que aqui 90% dos mobilizadores que estão aqui, eles agregam a uma outra função, né? A questão da mobilização. E para você fazer bem feito, você precisa se dedicar a isso. Não é só você chegar lá e você fazer, né? Tem todo um planejamento, toda uma preparação. Então, a gente precisa de tempo e precisa de condições de trabalho para chegar até essas pessoas que realmente necessitam, né? Então, aí entra mais uma vez a questão de uma boa articulação, de um bom contato com o gestor, com o articulador, para que, de fato, as atividades elas fluam, né? Não sejam apenas protagonistas fictícios, né? Que sejam protagonistas reais. Maravilha, perfeito. Obrigado, viu, Mayara? Por nada, precisando, estou por aqui, viu? Tchau, tchau. Rafa? Eu queria fazer esse agradecimento, né, à dedicação de Maiara e estender esse agradecimento a todos vocês. Assim, a gente tem outros exemplos aí de mobilizações brilhantes, né? A gente tem aqui Ramana de Picuí, né? A gente tem outras colegas aqui que empreenderam aí uma jornada de muito sucesso, né, e contribuíram de forma enorme, né, na transformação das adolescências dos seus municípios, né. Então, eu queria realmente enaltecer o trabalho de vocês na edição passada, né, e assim, nos colocar, né, à disposição para que isso continue e que vocês consigam chegar, né, ainda em outros lugares que ainda não chegaram, né. Então, e em relação às dificuldades, vocês vão ter esse grupo de WhatsApp da CERT, mas também tem, como a Mayara falou, só queria finalizar com isso, viu, Flávio? Vocês também têm esses perfis no WhatsApp, né? Então, os NUCAs, no WhatsApp não, no Instagram, desculpe, nas outras redes sociais. Então, é super importante que vocês se sigam aí, para que vocês se inspirem, né, aproveitarem, né, e tirarem dúvidas, e como é que tu fez aí na tua cidade, né, eu estou com tal desafio. Então, a gente vê que esse encontro, né, esse intercâmbio, ele é super salutar. Então, a gente dá essa sugestão, né, forte de que vocês sigam de mãos dadas, né, se inspirando aí enquanto mobilizadores e também as adolescências. Então, a gente
a partir do próximo ano aí está torcendo para que aconteçam encontros presenciais para os adolescentes também, né, assim como houve na edição passada, e então integrando aí as adolescências e também os mobilizadores, tá certo, gente? Maravilha. E é isso, acho que faço muito das tuas palavras as minhas, assim. Agradeço de novo a Mayara, que, ó, o pessoal aqui tá elogiando pesado o seu relato, viu? O povo gostou. E é isso, vamos incentivar essa parceria aí, intermunicipal, né, interestadual, quem sabe, que vocês todos se ajudem nessa jornada. Eu queria aproveitar esse momento para tirar algumas dúvidas que foram aparecendo no chat. E aí, meus colegas da CERT e Rafa também, sinta-se à vontade para complementar. Alguma pessoa perguntou se o banner do NUCA, e aí eu vou entender que também os demais materiais, é a CERT e o Unicef que se responsabilizam ou o município. Como o Rafa disse, o que for preciso de infraestrutura para o NUCA deve ser articulado com a gestão municipal, tá certo? Então, com o município, com a prefeitura. E aí tem vários NUCAs que fazem bolsa, camiseta, banner, né, bandeira, vários itens assim, e tudo isso deve ser articulado com os municípios. Por onde lançamos as inscrições? Foi outra pergunta de outra pessoa. Pelo formulário do Google, que está sendo lançado hoje e que eu vou espelhar daqui a pouco um QR Code, onde vocês vão poder acessar esse formulário. Também vou colocar o link no chat, tá certo? Alguém perguntou, o NUCA precisa de um mobilizador específico? Sim. Assim como tem um resultado sistêmico, ou como tem um mobilizador para cada resultado sistêmico dentro da metodologia do selo, a participação de adolescentes também demanda um mobilizador específico e dedicado a isso. A idade desses adolescentes para formar esse grupo, qual é? A mesma idade que o Estatuto da Criança e do Adolescente define para adolescência, né? Então, de 12 a 18 anos. E pode ser 18 anos completos, né? Não precisa ser até 17. Mesmo se já tiver completado os 18, essa pessoa pode entrar. Tem idade mínima ou máxima? Não sei se a pessoa perguntou para mobilizadores ou para adolescentes, mas adolescentes vocês já viram aí, até 18 anos completos para ser inscrito. E a idade mínima para mobilizadores, daquele perfil que a gente recomenda e trabalhou, é que seja uma pessoa a partir de 18 anos, uma pessoa adulta, né? E não tem idade máxima. Como faço para inscrever os adolescentes? Já respondi. O acesso ao AVA será disponibilizado quando? O acesso ao AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, para quem está chegando agora, ele fica disponível permanentemente para os municípios. E lá tem vários cursos, tem acesso a várias atividades. Agora, o curso de mobilizadores, esse curso que vai ser obrigatório nessa edição, ele vai ser disponibilizado a partir de setembro. Pode falar, Rafa. Está com a mão levantada, não sei se você querer. Não, porque eu estava em outra. Sim, gente, em relação à idade mínima do mobilizador, realmente é obrigatório que seja uma pessoa maior de idade, certo, gente? Então, precisa ser realmente a partir dos 18, né? Para ficar claro, né, essa questão, assim, precisa realmente ser uma pessoa adulta para assumir esse posto, tá, gente? Joia. E aí o prazo para a criação do NUCA é até 27 de novembro, mas a gente pode, né, reforçar isso nos grupos. Também todas essas informações vão estar consolidadas no guia, que ainda não foi oficialmente publicado, mas que quando for, vocês receberão em primeira mão. Passado esse primeiro momento, esse início de inscrição, ao longo do processo, caso tenha algum adolescente novo, posso fazer a inscrição do mesmo? E aí eu vou convidar a Rafaela para responder. Desculpa, pode repetir, Flávio, a pergunta? A pessoa perguntou se, passado esse primeiro momento, né, de criação do NUCA, se chegarem adolescentes novos, esse formulário ele vai continuar aberto para que esses novos adolescentes sejam inscritos? Sim, sim, com certeza. Vejam, até essa data, 27/6, vocês vão precisar inscrever pelo menos 16 adolescentes com paridade de gênero, tá? Então, assim, a meta para a criação do NUCA é através desse quantitativo de inscrições. Então, até 27/11, pelo menos 16. A partir daí,
o céu é o limite. Se o município de vocês tiver, né, essa capacidade, né, de apoiar o funcionamento pleno, com qualidade, de um NUCA enorme ou de várias NUCAs, aí a gente vai ficar feliz da vida, certo? Realmente não tem limitação para isso e esse formulário vai estar aberto. Tá certo, gente? Para vocês seguirem acolhendo adolescentes que queiram aí participar dos núcleos dos municípios de vocês, tá bom? É isso aí. Aí, aqui, qual o prazo para o preenchimento do link de criação do NUCA? 27 de novembro, como a gente falou, mas que vai ser consolidada essa informação. O Douglas perguntou se em relação às blusas e estampas que vão ser usadas durante a participação dos adolescentes, se isso vai ser disponibilizado, e aí, novamente, isso fica a cargo do município, a responsabilidade, incluindo a identidade visual, tá? Tem vários núcleos aí que os próprios adolescentes desenvolvem artes e designs muito bonitos, então sintam-se livres para isso e articulem também com o município. Outra pessoa perguntou de novo se depois dos 18, esse jovem que vai ser engajado já com 18 anos completos, se depois que ele for avançando na idade ele pode continuar. Como o Rafa disse, sim, eles podem continuar, né? Serviço de convivência, não sei de qual município, mas perguntou: alguma orientação para aqueles mobilizadores que estão começando agora, que nunca tiveram nenhuma experiência e que ainda irão criar o NUCA pela primeira vez? Além de todas essas que a gente passou por aqui, eu acho que uma recomendação muito boa é ficar de olho ali nos canais que a gente tem, no grupo de WhatsApp, onde os outros colegas aí que já vêm com um tempinho a mais de experiência estão sempre compartilhando dicas, estão sempre se ajudando, além, é claro, da nossa equipe da CERT, e é especificamente eu que vou estar nesse contato direto aí, nesse rosto a rosto com vocês, e contem comigo. A gente vai explicar melhor também quais são os canais de contato com a CERT. Acho que é isso, acho que eu venci as dúvidas do chat, o restante era mais sobre a inscrição dos adolescentes, e aí a gente vai trabalhar. Eu vi que teve uma dúvida em relação ao modelo do PPCA. Isso tudo ele vai ficar disponibilizado lá no guia de participação cidadã. Então, vocês não precisam se preocupar. Inclusive, todo esse roteiro vai estar pormenorizado com todos os detalhes nesses guias. Então, vocês vão ter o guia metodológico do selo e o guia de participação cidadã. E nesse último, tudo que Flávio detalhou aqui vai chegar com mais detalhes ainda para vocês, tá certo, gente? A versão definitiva dele vai estar aí disponível super em breve. Já tem uma versão preliminar, né, provisória, e aí vocês não se preocupem, porque esse passo a passo realmente vai estar todo registrado, e vocês têm essa equipe maravilhosa da CERT para tirar as dúvidas de vocês ao longo do processo. É isso aí, vi aqui também, vi agora essa pergunta aí sobre o PPCA, e isso vai estar no guia que está preliminarmente feito, mas que ainda vai ser publicado oficialmente. E aí, sobre essas outras entregas aí, tudo isso a gente vai entrar em mais detalhe no futuro muito próximo, além do modelo, né, e do roteiro que vai estar no guia, que vocês vão poder ler. Esse processo do selo Unicef é um processo que ele é qualquer coisa menos solitário. Então, não se preocupem com isso. Momentos como esse aqui não é primeiro e último, vai ser o primeiro de muitos. Então, a gente vai ter outras salas, outros dias de, outros cafés, para conversar sobre as próximas entregas, tá bom? Ninguém vai ficar solitário aí. Passadas essas dúvidas, acho que eu vou passar aqui e entregar um presente para vocês, mas antes reforçar o QR Code para os grupos de WhatsApp, né, dos mobilizadores do NUCA. Então, os grupos já estão criados para os 3 estados. Eu acho que alguns mobilizadores vão lembrar que no ano passado a gente fez grupos divididos por região, mas agora a gente está com grupos por estado, então vai ser um para Alagoas, um para Pernambuco e um para Paraíba. Alguém falou aqui no chat também que seria interessante abrir, né, e não se preocupe que assim que acabar essa sala, a gente abre lá para a mensagem de todos os participantes. Estava só no momento de organizar mesmo os grupos, por isso que a gente não tinha liberado ainda. Todo mundo acompanhando? Prontos aí para o link? Certo. Então, vocês receberam aqui em primeira mão, né, que esse formulário,
ele está pronto e vai ser circulado para vocês. Então, eu peço que vocês acessem os grupos de WhatsApp e que a gente libere lá. E aí, respondendo uma última vez as dúvidas de todo mundo. Por onde é que faz a inscrição dos adolescentes? Pelo link do formulário Google, né, que vai ser disponibilizado. Onde é que esse link vai ser disponibilizado? Vai ser disponibilizado nos grupos de WhatsApp para mobilizadores, tá bom? E aí todo mundo entra, tem uma solicitação que vocês precisam fazer, mas que rapidamente será aceita. E é isso, gente. Vamos só, então, Flávio, vou só convidar a Carla, que é a nossa colega, para fazer um passo a passo aí dos canais que a Acerte oferece para vocês de comunicação e suporte. Carlinha tá aí? tô sim, agora tem uma galera aí pedindo, informando que esse QR Code está dando acesso ao drive Para dos outro lugar, né? guias. Pronto, já vou corrigir. Já vou corrigir. Enquanto tu fala aí, eu corrijo. Beleza? E aí, meu povo, bom dia. Assim como os articuladores, eu vou dar uma primeira tarefinha de casa para os mobilizadores, que é estudarem um guia metodológico preliminar do selo Unicef, né? Claro que todo NUCA vai ter o guia específico, né, para o próprio NUCA. Porém, eu acredito que vocês precisam também conhecer o macro todo para saberem que todo o NUCA ele é integrado, né? Ele não tem separação com o restante das atividades que rolam no selo Unicef. Eu sou a Carla, sou assessora técnica aqui da Paraíba, né? Tive um pouco de contato com os outros estados, seja Pernambuco e Alagoas, pelo aquele grupo de dúvidas, mas futuramente aquele grupo de dúvidas que era, né, com finalidade de sanar as dúvidas de adesão. Talvez a gente também vai ter que encerrar aquele grupo, né, para a gente focar com os grupos que a gente já tem. E com isso, eu vou ter só mais contato com o pessoal, a galera da Paraíba. Mas isso não quer dizer que a gente não pode, de algum momento, se encontrar e se bater por aí nos eventos, ou em algum momento eu recebo algumas mensagens no privado de outros estados também, e saio aí direcionando para os canais corretos, tá? Passa aí, por gentileza, Flávio, sobre os canais. Esses canais que eu tanto amo, tanto adoro, sou suspeita em falar. Já trabalhei em outros espaços que a gente eu tive contato, né, com esse modelo de trabalho através de canal de atendimento, porque para vocês é um número do WhatsApp, para nós é um sistema, que é o SMBot, né? E aí, por isso, nenhuma das mensagens lá se perdem, todas as mensagens ficam salvas na nuvem. Eu tenho como sondar algumas mensagens que eu conversei com qualquer pessoa. Nós temos tudo salvo, então nada se perde. Se você apagar a mensagem, mandar errado e apagar, fica lá salvo. Do mesmo jeito para a gente não envia e não tem como apagar, porque é um respaldo para todos nós. Então, todo o nosso atendimento são realizados das seguintes formas. Pelos grupos, né, que o Flávio já bem sinalizou para você aí, que os grupos também são espaços de debates, de dúvidas. Então, vocês têm um contato tanto comigo quanto com o Flávio, né? E nos outros estados, com Karina e com Salete. Estou falando em específico o grupo do NUCA, né? Tem uns grupos de WhatsApp, temos também o telefone, que é o 3183, né? Porque a sede da Acerte aqui em João Pessoa, na Paraíba, com o DDD 83, e o número é 31 13 58 37. E aí ele vai servir de suporte tanto para Alagoas, Paraíba e Pernambuco. Vocês entram lá, ligam, na verdade, por ligação direta, pelo sua operadora de telefone. Não vai ligar pela internet, porque não vai funcionar. Eu volto a dizer, o nosso WhatsApp, ele não funciona ligações, porque ele é um sistema. Ele é um SMBot, não vai receber. Já vi lá algumas mensagens de ligações perdidas pelo WhatsApp e não vai receber essa mensagem, essa ligação. Então, vocês têm que ligar direto. Esse mesmo número, ele serve de WhatsApp
né? Você entra por esse contato, lembrando, minha gente, olha aí, ó, saudade também você, Toniele, de Brejo de Cruz. Menina, eu ainda tô lembrando o nome do povo, isso aí, minha mente ainda tá boa. Meu juiz ainda tá bom. Tô lembrando até de onde são. O WhatsApp, gente, quando você colocar lá um olá, ele vai iniciar com mensagens automáticas. E aí, nessas mensagens automáticas, a primeira é perguntar seu nome. Então, não diga bom dia, nem boa tarde, boa noite. Diga seu nome. O problema da gente é que a gente não lê a mensagem até o final. Então, lá no finalzinho, pergunta qual é o seu primeiro nome? E aí, você vai colocar seu nome. E aguarda uma nova mensagem automática que vai lhe dizer, lhe perguntar para qual estado você quer atendimento, depois para qual município, de que município você é, e depois quais das opções você queira atendimento. E lá vai ter uma lista, né, bem grande, e uma delas é para atendimento com um especialista do NUCA. E pode também entrar em contato comigo, Salete ou Karina, que a gente também transfere do mesmo jeito, se precisar, para Flávio, né? Na ocasião que a gente não tiver condições de aprofundar algum tema, Flávio, que é especialista, ele vai acolher vocês em todas essas questões. Então, a gente está aqui, mais uma vez, reafirmando o nosso compromisso de ninguém estar andando sozinho nesse mundo do selo, né? Então, vocês vão ter realmente nosso apoio. Também não sumam do mapa, porque eu tenho uma galera, né, Flávio? Que a gente manda mensagem: oi, você ainda é o mobilizador do NUCA? A pessoa nunca mais nos responde, não dá R$ 1 de ousadia, R$ 1 de resposta, e a Não gente façam fica no isso. vácuo, Não façam isso que a gente fica muito triste. muito triste, muito sentido. Então, por gentileza, nos dê resposta. Quando a gente entrar em contato pelo canal certo, salva esse número pela caridade, porque se a gente precisar entrar em contato com você por telefone, tem gente que vai recusar porque acha que é cobrança. Então, por gentileza, salva esse número: 83 31 13 58 37, né? E aí eu já volto a repetir, nossos grupos de WhatsApp também é esse espaço de vocês também tirarem dúvida, tem nosso canal e tem nossos e-mails também, que hoje em dia está ficando obsoleto, porque a galera só gosta mais de uma coisa imediata. Mas vale ressaltar que a gente não é SAMU, a gente só vai responder na hora que for possível. Porque, por exemplo, estamos aqui agora, né? Está eu, está o Flávio, está o Rafael, está a Karina, está a Salete aí também. E aí, vamos lá. Tu manda a mensagem para um de nós todos. Como é que a gente vai responder se a gente está por aqui? Me diga aí. A gente realmente não vai ter condições de dar o retorno. Então, você aguarda. Fora nossas outras reuniões de planejamento, né? Então, não se preocupem. Seu atendimento vai rolar, assim, até o final do dia. Tem até 24 horas para ter retorno, porque a gente atende muitas pessoas. Veja bem, só na Paraíba foram 211 municípios que aderiram ao selo. Então, são 211 articuladores, são 211 mobilizadores de NUCA, são 211 do Resultado Sistêmico 1, 2, 3 e 4. Então, são muitas pessoas para a gente manter um contato e a gente não deixar na mão também. Então, por isso, não se preocupe. Seu atendimento vai rolar e aí tem especialista para cada área para poder dar esse suporte a vocês, né? Não se apavore também que está chegando de primeira, porque um dia eu também já cheguei na Acerte pela primeira vez e fiquei apavorado com tanto de informações, mas estou aí até agora. Desde 2021 estou por aqui. Então não se apavore, não. Ninguém solta a mão de ninguém. Elizabeth Marinho está colocando carinha triste por quê? Porque você não vai ficar sozinha, não, viu? Pode ficar tranquila, que a gente vai estar por aqui. Gente, eu só quero mais uma vez dizer que essa caminhada ela vai ser feita com muito afeto, sabe? A gente está aqui tão somente para, claro, uma relação de trabalho, porém, mas também uma relação construída coletivamente de muito afeto, sabendo que na ponta vocês vão fazer muita diferença na vida dos adolescentes. Como eu já também trabalho diretamente com adolescente, eu acho que eu sou suspeita em falar do quanto esse espaço de protagonismo que é o NUCA, ele é fantástico
e o quanto que lá na frente vocês vão perceber que vidas serão transformadas, teremos aí adolescentes muito envolvidos com as políticas do seu próprio município. Eles não são o futuro, eles são hoje, né? A gente não tem como ter o amanhã se o hoje não for realmente protegido, não for realmente fortalecido, não tiver direitos garantidos, né? Então, como é que vai ter amanhã? E vocês serão essa ponte maravilhosa para fazer com que esses adolescentes eles vejam o mundo por outra ótica, né? Através do selo Unicef. Então, a primeira atividade, a primeira tarefinha de casa dos mobilizadores, além do guia do NUCA, é ler o guia realmente geralzão, que é o guia metodológico. Tem aí uma versão preliminar, ainda está saindo a versão realmente diagramada, mas vocês vão receber essa diagramada, mas enquanto isso, vão estudando juntos, junto à equipe, e vai passando a vista, aqui o NUCA pode entrar. Na verdade, gente, a comissão intersetorial, que é formada também por vocês mobilizadores, pode incluir pelo menos uma representação de 2 adolescentes, um menino e uma menina, né, para garantir essa paridade. Traz esses meninos para decidir, porque eles também têm que fazer parte da tomada de decisão. Então, constrói junto, e eu tenho certeza que muitos relatos virão, muitas boas práticas virão, como já foi dito aí, mostrando a Duda, que para mim é uma pessoa que é uma inspiração, e tantos outros que também no seu município serão inspiração para outros adolescentes que não têm perspectiva nenhuma, oportunidade nenhuma. Então, vocês serão essa ponte, eu acredito, maravilhosa. Muitos estão com medo, mas vão ver que vão arrasar. Contem com a gente, viu? Cheiro grande, estou por aqui também, e até a próxima oportunidade. Cheiro, minha gente. Valeu, Carlinha. Carlinha que, não satisfeita em ser a mãe da Paraíba, ela é a mãe do Bote também, tá? Então ela é mãe de 2 Jurando. filhos. E a campeã de presentes. Ela é a pessoa que campeã mais de recebe presentes. presente em linha reta no selo É. Unicef. Eu dou uma dica aí que vocês presentem Carlinha para ela sair com folga nessa gincana de presentes, viu? Que ela é a campeã. Mas podem dar para outras pessoas da equipe também, tá? Não precisa ser só para ela. E é brincadeira, gente. E aí, só pegar um gancho aqui nesse slide para finalizar, vocês estão vendo aqui que tem sala de escuta online e presencial. Isso aqui é uma sala aberta, ou seja, é aberta a todos os municípios que fazem parte da metodologia. Mas caso algum de vocês tenha uma dúvida mais específica, tenha alguma demanda mais pontual, esteja aí mais aflito para saber como tirar do papel essas coisas todas que a gente lançou, saibam que uma sala de escuta individual para o município também é uma possibilidade, tá? E é só entrar em contato pelo canal da CERT, né, pelo SM Boot, e aí vocês vão seguir lá o roteirozinho, vão colocar que querem conversar com um especialista de adolescentes ou com um especialista do estado de vocês, e aí a gente pode agendar um momento assim, um momento de tirar dúvidas, um momento de orientação. A CERT está sempre acompanhando e, como eu disse de novo, esse processo não é e não vai ser solitário, tá bom? Massa. Flávio, eu queria só aproveitar aqui essa finalização para poder também fazer comentários de algumas coisas que eu vi aqui no chat, enfim, alguns comentários aqui que o pessoal foi fazendo logo no início. Então, tem pessoas aqui na sala que não são os mobilizadores de adolescentes ainda e relataram que são, sou mobilizador da educação, ou sou articulador do selo, porque meu município ainda não tem definido essa função, ou a equipe ainda não está completamente definida. Surgiram alguns comentários nesse sentido, então talvez seja a realidade de vocês. Só um alerta para esses casos, tá? Cobrem da gestão municipal, dos secretários e secretárias, prefeito, prefeita, para articular logo essa equipe, fechar logo, porque os eventos presenciais já vão começar a agenda. A gente já está com essas agendas online para os mobilizadores de área, então hoje foi para os dos adolescentes do NUCA, já tivemos momentos para os articuladores do selo, sala aberta, a agenda está aí pipocando de atividades, já direcionando para cada área, com as demandas, com as entregas. Então, corram aí no município de vocês, se tiverem nessa situação ainda de indefinição, para cobrar das gestões, para que façam essa definição quanto antes, para que a pessoa que entre não
não pegue, vai pegar o barco andando, né, o carro andando, mas não fique tão desincronizada aí do restante do grupo, tá? Então, acho que é um ponto de atenção para que vocês possam levar isso para o município de vocês. E se for também essa a realidade de não ter ainda um mobilizador do NUCA, usem depois esse material, né, o link que a gente vai disponibilizar depois nos grupos, da gravação e dos guias e todos os materiais e repassem para a pessoa que vai entrar na função, para que ela possa se assistir esse momento, né, ainda que posterior, mas para que possa se integrar aí e se apropriar das pautas e das atribuições da função, tá bem? Esse é um ponto. Outro ponto que colocaram aí em relação ao MIO, alguém fez alguma pergunta do 1 milhão de oportunidades. Vai sim, 1 milhão de oportunidades está dentro dessa edição do selo, está vinculado à pauta da educação e também é transversal porque pega ali, né, a questão dos núcleos, a gente ainda vai ver como é que vai ficar, não temos ainda as informações com os detalhes de como é que vai funcionar, mas vai ter algumas mudanças do 1 milhão de oportunidades para essa nova edição. Então, aguardem, vai ser cenas aí dos próximos capítulos do selo. Por enquanto, só isso. Maravilha. Perfeito. E aí vamos lá, os recados mais importantes. Entrem no grupo, o link está aí no chat. Assinem a lista de presença que Karine acabou de mandar. E o link, os materiais futuros, formulário de inscrição, guia de participação, tudo isso vai ser disponibilizado nesses grupos de WhatsApp, tá bom? Muito em breve. Como o Rafa falou, tem coisa que está sendo definida aqui, enquanto a gente conversa. Então, vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Queria convidar, não sei se Rafa, Karina, Rafael querem fazer aí uma despedida, mas eu vou adiantar a minha. Eu queria muitíssimo agradecer a presença de cada um de vocês. A gente chegou a mais de 350 pessoas dentro dessa sala aberta, que é um primeiro momento. Queria parabenizar vocês todos, estejam assumindo ou reafirmando o compromisso, né, por topar novamente tocar esse projeto, que, como a gente viu aqui, é um projeto de muita transformação dentro dos municípios. No encontro que a gente teve mês passado, eu tive a oportunidade de falar assim, um pouquinho sobre como eu encaro esse processo todo, tanto como alguém que foi adolescente do projeto, como alguém que hoje trabalha na implementação dele, e eu vejo a importância da gente ter uma iniciativa dessa complexidade, partindo de uma agência das Nações Unidas, que é a Unicef, e que olha assim para a subjetividade e para a proteção dos direitos de criança e adolescente desses lugares, né, das nossas médias e pequenas cidades que muitas vezes são esquecidas, né, mas que a gente sabe que é um lugar de muita diversidade, de muita vida e de muita dignidade humana, assim, né, que só precisa ser efetivada. Acho que o NUCA é um braço importantíssimo dentro do selo para garantir isso, e vocês serão pontes, guardiões, portas, seja lá que adjetivo encaixar melhor, para garantir que essa cidadania seja efetivada. Isso aí é um processo que vai muito além de só ganhar o selo Unicef no final da edição, mas vai da transformação efetiva nas cidades, né? Então, parabéns a cada um e cada uma de vocês por topar esse compromisso e que eu sei que vocês vão fazer brilhantemente bem. Volto a dizer aí que os canais da Certo estão todos disponíveis e que nesse dia a dia eu estarei, né, como um ponto focal de diálogo com vocês e que contem comigo. É isso, gente. Obrigado. Pessoal, o link do grupo está aqui no chat, tá? Já acabei de repostar aqui, que o pessoal está perguntando, o Paulo postou antes, eu postei aqui agora. Grupo para os mobilizadores do NUCAS, tá? Dos estados. Então, gente, obrigado aí, eu também agradeço demais a troca com vocês essa manhã. Vou passar a palavra para o restante da equipe. A gente não vai conseguir abrir para pergunta devido ao nosso horário que já esgotou, mas enfim, estamos disponíveis nos canais da CERT, caso queiram ainda, né, como o Flávio já destacou, como Carla destacou, queiram permanecer tirando dúvidas, estamos disponíveis via o canal. Valeu. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. A gente se encontra em breve, pessoalmente. Bom trabalho, bom resto de dia para a gente. Vamos embora.